O que é o homem à luz da fé? No primeiro episódio, nós analisamos o homem. Vimos que os poderes de sua alma racional o capacitam a conhecer e amar. A maior verdade que podemos conhecer e o maior bem que podemos amar é Deus. E é assim que nós estabelecemos o propósito do homem na vida, que é conhecer e amar a Deus. Esse é o fundamento que aprendemos no primeiro episódio. Agora, desde o primeiro episódio, já temos visto uma série de outras coisas. Vamos recordar. Vamos dar uma outra olhada no homem, e desta vez não vamos nos concentrar em seu fim natural, mas no seu fim sobrenatural, como revelado pela fé. E aqui podemos ver o seguinte: Deus criou o homem para que o homem participe da sua vida divina. Isso é o seu chamado e fim último do homem. Porque Deus é amor, e o amor quer que os outros participem da sua própria bondade. É também por isso que Deus não abandona o homem quando o homem decide abandonar Deus. Pelo contrário, Deus inclinou-se até nós e se tornou homem. Em Jesus Cristo, ele desceu a este mundo para salvar a humanidade. Deus, assim, não só realiza nossa salvação e redenção, mas também nos mostra o verdadeiro valor e da dignidade da pessoa humana. Porque algumas pessoas acreditam que elas só são alguém de valor quando fizeram algo de extraordinário, ou quando elas são mais inteligentes ou mais fortes, ou quando elas são mais ricas do que os outros. Tudo isso não é verdade, porque a pessoa humana recebe a sua verdadeira dignidade de outro lugar. Vemos a dignidade da pessoa humana não em suas obras, mas no que foi feito para ele, no preço que Jesus pagou para cada um de nós na cruz. Ele deu a vida por cada um de nós. Dessa maneira, notamos o quanto somos preciosos para Deus. Essa verdade sobre a dignidade do homem vai mudar nossas vidas. Nós não podemos mais desprezar a ninguém, nem mesmo o mais atrevido dos vizinhos, porque Deus não considera essa pessoa como alguém sem importância. Ao contrário, ele acha essa pessoa tão preciosa que ele deu a sua vida por ele ou por ela. Além disso, nós podemos perceber que essa verdadeira dignidade do homem é intransferível. Ela não pode ser roubada por nenhuma pessoa, pela simples razão de ser uma dignidade recebida de Deus. E, finalmente, haveria muito menos discórdia e guerra por bens terrenos se o homem não definisse a sua autoestima através dessas coisas materiais. Porque o problema maior de todas as coisas materiais é que elas não são realmente divisíveis, não podem ser verdadeiramente compartilhadas. Bem, elas podem ser divididas, mas a propriedade de um não pode ser possuída por outro. A luz da fé revela ao homem a sua verdadeira dignidade, uma dignidade firmada no amor de Deus. Dar uma outra olhada no homem, e desta vez não vamos nos concentrar em seu fim natural, mas no seu fim sobrenatural, como revelado pela fé. E aqui podemos ver o seguinte: Deus criou o homem para que o homem participe da sua vida divina. Isso é o seu chamado e fim último do homem. Porque Deus é amor, e o amor quer que os outros participem da sua própria bondade. É também por isso que Deus não abandona o homem quando o homem decide abandonar Deus. Pelo contrário, Deus inclinou-se até nós e se tornou homem. Em Jesus Cristo, ele desceu a este mundo para salvar a humanidade. Deus, assim, não só realiza nossa salvação e redenção, mas também nos mostra o verdadeiro valor e da dignidade da pessoa humana. Porque algumas pessoas acreditam que elas só são alguém de valor quando fizeram algo de extraordinário, ou quando elas são mais inteligentes ou mais fortes, ou quando elas são mais ricas do que os outros. Tudo isso não é verdade,
porque a pessoa humana recebe a sua verdadeira dignidade de outro lugar. Vemos a dignidade da pessoa humana não em suas obras, mas no que foi feito para ele, no preço que Jesus pagou para cada um de nós na cruz. Ele deu a vida por cada um de nós. Dessa maneira, notamos o quanto somos preciosos para Deus. Essa verdade sobre a dignidade do homem vai mudar nossas vidas. Nós não podemos mais desprezar a ninguém, nem mesmo o mais atrevido dos vizinhos, porque Deus não considera essa pessoa como alguém sem importância. Ao contrário, Ele acha essa pessoa tão preciosa que Ele deu a sua vida, por ele ou por ela. Além disso, nós podemos perceber que essa verdadeira dignidade do homem é intransferível. Ela não pode ser roubada por nenhuma pessoa, pela simples razão de ser uma dignidade recebida de Deus. E, finalmente, haveria muito menos discórdia e guerra por bens terrenos se o homem não definisse a sua autoestima através dessas coisas materiais. Porque o problema maior de todas as coisas materiais é que elas não são realmente divisíveis, não podem ser verdadeiramente compartilhadas. Bem, elas podem ser divididas, mas a propriedade de um não pode ser possuída por outro. A luz da fé revela ao homem a sua verdadeira dignidade, uma dignidade firmada no amor de Deus.